Olá, leitores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho como foi a minha experiência ao ler o livro Ao Professor com Carinho, do Rubem Alves. Então, vem comigo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que foi a minha leitura, né? A minha experiência ao ler esse livro, essa lindeza que eu acabei de comprar, e esse livro já me atropelou. Sim, eu acho que essa é a melhor definição sobre como que foi ler esse livro. Foi um atropelo, sabe? Na verdade, eu fui essa semana na livraria, né? E aí eu tava procurando alguma coisa pra poder comprar. Alguma leitura mais fácil, uma leitura mais rápida, porque eu tô com bastante livro grande, eu tô com bastante calhamaço pra ler. Os próximos livros do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros são livros gigantescos, né, tipo 600, 700 páginas. Então eu falei assim, eu preciso de uma leitura rapidinho pra me alegrar esse final de semana. E eu achei esse livro, ele tem 114 páginas. E aqui mesmo, né, nesse pequeno resumozinho do livro, ele fala que o livro é pequeno, mas é extraordinário. E sim, né, eu comecei falando como o livro tem poucas páginas, mas, gente, que leitura incrível. É o meu primeiro contato com um livro do Rubem Alves. Eu já tinha lido algumas entrevistas dele, alguns artigos dele, assim, online. Por exemplo, ele escreve um artigo para algum site, eu já tinha lido alguns artigos dele, algumas passagens também que outros jornalistas tinham, que algum jornalista tinha mencionado, alguma passagem do livro dele, eu já tinha lido alguma coisa, alguns trechos dele, mas nunca tinha lido um livro inteiro dele, e eu achei muito bacana, e, gente, que atropelo esse livro. Esse livro foi escrito pelo Rubem Alves para os professores, e eu achei sensacional. Como professora, eu acho que ele conseguiu colocar pra fora muitas das coisas que eu acredito, e também conseguiu me chocar bastante, né? Porque aqui no livro a gente tem 2 capítulos, eu vou começar falando sobre o que me chocou, né? O que foi polêmico, na verdade. Na verdade, eu concordo com a comparação, porque apesar do título, eu vou falar o título pra vocês, e se você for professor ou qualquer pessoa, na verdade, eu acho que pode se chocar um pouquinho com o título do capítulo. Mas ele vai explicar, quando você lê o texto na íntegra, e eu não vou ler o texto pra vocês, porque eu quero que vocês comprem esse livro e leiam o texto na íntegra. Vocês podem se chocar um pouco com os títulos desses 2 capítulos. Porém, quando ele explica, quando ele vai lá na raiz das palavras, o que aquela palavra significa, da raiz em latim ou da raiz em grego, você vai entender a comparação dele e você vai falar assim, então é isso que ele quis dizer, não é o que a minha mente doida e poluída pensou. E esses 2 capítulos têm o título de... Eu vou ler aqui pra vocês certinho, pra não falar errado. Aqui, olha, começa na página 35, o capítulo Sobre Transar e Ensinar. E o próximo capítulo, que começa na página 45, é sobre Transar e Ensinar 2. Então, ele vai fazer uma analogia entre fazer amor e ensinar. E, gente, não se espantem, tá? Aqui no livro, quando vocês lerem, porque eu sei que vocês vão ir lá, né? Principalmente se você for professor, que você vai comprar esse livro e vai querer ler pra você descobrir que raios de comparação é essa, tipo, entre transar e ensinar, né? Mas nos capítulos ele fala mais sobre, na verdade, a questão do fazer amor e o ensinar. E aí ele vai lá na origem dessas palavras, na origem do que é a palavra sexo, do que é a palavra transar, e do que é a palavra ensinar, da onde que vem essas palavras do grego ou do latim, né? Eu não lembro especificamente, ele explica aqui direitinho. E aí você entende, né? Ele fala mais sobre a questão do amor e do ensino em si. Então faz todo sentido, só que o título choca um pouco, sabe? Mas, na verdade, gente, eu achei a escrita dele super divertida. Ele faz comparações que parecem que não tem nada a ver com nada, mas que quando ele explica fazem todo o sentido do mundo. E, assim, muitas das coisas que ele põe aqui no livro eu concordo. Então, tirando esses dois capítulos aí, né, que tem um título um pouco mais, como eu posso dizer, diferente, né? Quando a gente pensa em educação, geralmente a gente não pensa em transar, mas faz sentido quando ele vai
vai falando mais da questão do amor. O livro, ele começa com alguns textos de apoio de outros escritores sobre... Vou ver se eu pego aqui o nome dos escritores para vocês. O primeiro capítulo, é o primeiro texto, na verdade, nem chega a ser um capítulo. Este livro é uma porta irreversível, por Alexandre Coimbra Amaral. Aí depois o segundo texto de apoio Seus livros são gostosos de ler porque tiram nossas ideias para pensar, por Pedro Salomão. E o terceiro texto de apoio A fome é quem faz a alma voar em busca do fruto sonhado, por Cláudio Tebas. Então são 3 textos de apoio, e aí no final vem agradecimentos e tudo mais. O que eu gostei também é que quando a gente vai começar a ler os textos, né, do Rubem Alves, tem uns trechos aqui, olha. Deixa eu chegar pertinho para vocês. Ele tem esse trecho aqui e uma imagem que meio que resume o texto que o Rubem Alves vai começar a apresentar. Então, esse primeiro aqui é do primeiro texto ou do primeiro capítulo. Eu acho que nem seria um capítulo em si, né? Eu tava falando capítulo, mas são textos do Rubem Alves. E aí, o primeiro texto é sobre os perigos da leitura. E daí ele fala das pessoas que acabam ficando viciadas nas leituras e acabam ficando chatas. Chatas e sem opinião. Porque a verdade é que ele nesse primeiro texto, ele quer falar que a leitura é ótima, a leitura é prazerosa, mas que existe um limite, né, sobre o leitor, sabe? Ele precisa ter aquele limite do não ficar ficcionado ali na leitura, e também na questão de ter a própria opinião. Porque tem muitos leitores que são leitores ávidos, são muito assim, meio que no vício mesmo da leitura. E aí, quando alguém pergunta a opinião dessa pessoa, ela nunca fala a opinião própria. Ela sempre fala, porque o escritor tal e tal falou isso, sobre isso. Tá, mas essa é a opinião daquele escritor, não é a sua opinião. Ele até cita nesse primeiro texto que ele era entrevistador, ele era da banca de jurados para ver quem que ia entrar no doutorado de uma universidade. Então, ele era o avaliador ali de quem entrava e quem não entrava nesse doutorado. E daí, eles faziam uma entrevista com esses candidatos a doutorando, e eles perguntavam muitas coisas, e eles perguntavam várias coisas, e ele começou a notar que geralmente as respostas eram completamente decoradas. Aí ele fala, eu achei essa frase ótima, assim, muitos idiotas têm memória boa, e ele fala que às vezes durante a entrevista, eles iam perguntando aquelas perguntas, né, fazendo aquelas perguntas de praxe, e o povo decorava uma resposta, né, os candidatos a doutorando, e era sempre aquelas mesmas respostas, aquelas mesmas citações aos mesmos escritores, aos mesmos grandes pensadores, mas nunca esses candidatos pegavam e falavam a opinião dele, do candidato. Eles sempre remetiam a alguém que tinha falado alguma opinião, assim, sabe? Daí ele falou assim, gente, sugeriu para os outros jurados, né? Vamos mudar, vamos fazer uma pergunta só. Vamos perguntar para a pessoa sobre o que você quer falar. Fala pra gente. Tipo, pergunta simples. Sobre o que você quer falar pra gente? Pode falar. E aí ele falou que os candidatos não sabiam como responder essa pergunta, eles não sabiam sobre o que eles gostavam de falar ou sobre o que eles queriam falar, eles já tinham decorado alguma coisa para aquela entrevista, que era um monte de decoreba de outros escritores, de outros pensadores, mas eles mesmos, esses candidatos, não sabiam o que falar, né? E aí que ele começou a pegar, e aí tinha gente que travava, tinha gente que suava, tinha gente que continuava citando outros escritores, mas não falava do que ele mesmo queria falar, ou não falava a sua própria opinião. E foi aí que ele começa a falar dessa questão dos leitores ávidos que acabam, ao invés de construir opiniões próprias, acabam só citando opiniões de outros escritores, entendeu? E é uma linha tênue ali entre ser um leitor normal e um leitor viciado, um leitor que perde a noção das coisas. Só que o bacana desse texto é que ele termina falando assim, ó, eu vou pegar a frase certinha para falar para vocês. Depois que ele fala meio que negativamente desses leitores que extrapolam e acabam perdendo a própria noção de si, né, e acabam sendo só
dos outros escritores, né, tendo só as outras opiniões, ele termina o texto assim: e, no entanto, eu me daria por feliz se as nossas escolas ensinassem uma única coisa: o prazer de ler. Então, é um texto que olha por um lado negativo, da leitura como obrigação e da leitura como uma coisa que só enaltece grandes escritores, mas que esquece do prazer de ler, esquece que a leitura pode ser uma coisa que forma a sua própria opinião, que nem sempre você precisa concordar com os escritores ou com os grandes nomes, né? Que, na verdade, a única coisa que ele gostaria é que a escola ensinasse o prazer da leitura. E eu achei isso fantástico, porque combina muito aqui com a gente, muito aqui com o canal, né? Eu penso muito sobre isso. Ler não é concordar, ler não é uma obrigação. Você lê porque você gosta, e daí se você começa a ler um livro e não tá gostando, troca. Eu sei que eu venho aqui no canal, às vezes, falar de alguns livros que não foram muito prazerosos pra mim, mas a verdade é que, como eu me dispus a falar sobre leitura no canal, eu acabo me forçando um pouco a ler as leituras que pra mim não são muito agradáveis, pra poder ler até o final e ter uma opinião formada, pra eu não chegar aqui e falar assim: gente, então, eu li 2 capítulos deste livro e odiei. E aí, às vezes, o último capítulo era maravilhoso, mas pra mim, as regras pra mim são um pouquinho diferentes, porque eu me dispus a conversar publicamente sobre os livros. Então, eu não queria conversar publicamente sobre algum livro e falar, principalmente falando mal desse livro, se eu não terminei de ler o livro. Mas no seu caso, leitor, se você não vai abrir um canal, se você não vai trabalhar com leitura, se você vai só ler por prazer, assim, sem fazer um trabalho em cima dos livros, né? Nem que seja igual o meu trabalho, que é só um trabalho de plantar sementinhas, né? A sementinha da leitura em outras pessoas. Se você não for encarar isso como como eu posso dizer? Um objetivo de vida, né? Que no meu caso é um pouco diferente, porque eu tenho esse propósito. Eu gostaria de influenciar que pessoas que não são leitoras a virarem leitoras. Então, eu me proponho a ir um passinho à frente e ler, às vezes, um livro que eu não tô gostando, que eu tô achando ruim, até o final, só pra poder realmente chegar aqui e conversar com vocês honestamente. Tipo, olha, gente, eu li esse livro e não gostei. Ou então, esse livro tem isso de negativo, mas isso de positivo. Então, pra mim, eu me esforço até o finalzinho do livro, mesmo que eu não esteja gostando. Mas vocês não têm que fazer isso, sabe? Se você não estiver gostando do livro, tipo, passa pro próximo e vai embora, né? Então, eu achei muito legal. O prazer da leitura é o que mais importa, na verdade. E aí, tem outros textos aqui, eu vou ler o título pra vocês. Aí tem, né, o texto sobre transar e ensinar, aí o sobre transar e ensinar 2, e, gente, o que mais me atropelou e o que, assim, eu parei e respirei depois, porque eu acho, assim, que eu tenho a mesma opinião que ele, até um certo ponto, mas eu não tinha uma solução. Eu sabia a minha opinião, tipo assim, o que eu não concordo, que é igual ao dele, ele não concorda com a mesma coisa que eu não concordo, mas, obviamente, eu não tenho, né, eu não sou tão brilhante quanto o Rubem Alves, eu nunca pensei numa possível alternativa. Eu só sabia que, tipo assim, eu não concordo com isso, mas também não sei o que resolveria este problema. E ele propõe uma solução aqui que, como ele mesmo fala, as pessoas acham que ele propõe isso como um palhaço, né? Como uma pessoa que tá só contando uma piadinha ali, mas que, na verdade, ele queria usar esse exemplo do bom humor e que as pessoas levassem esse exemplo a sério. E daí eu vou contar pra vocês o título do texto. O título do texto é Respirem. O fim dos vestibulares. É isso mesmo, pessoas. Eu vou ler um pouquinho pra vocês. Eu acho que, na verdade, esse texto merece, gente. Ele merece todo o espaço que eu consegui dar aqui pra ele. Aí ele começa a falar sobre o texto, sobre o problema dos vestibulares. Aí eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, que está na página 56 dessa edição, que é uma edição nova, tá? Que saiu pela editora Paidós. Ele começa assim, olha, o problema está em que, normalmente, as pessoas não se dão conta de que o riso
é virtude filosófica. Aí ele coloca uma frase em latim, né? Ridendo dicere severum, não sei falar latim, afirma Nietzsche, rindo dizer coisas sérias. Por que ele fala isso? Rindo dizer coisas sérias. Porque ele está preparando a gente para possível solução para o fim do vestibular. E aí ele vai dar essa solução no final do texto, mas ele já tá te preparando, que ele vai dar uma solução que parece que é piada, mas que na verdade ele está falando uma coisa séria. E aí ele começa: é o caso da minha velha proposta para a solução da monstruosidade dos vestibulares. A meu ver, uma das maiores pragas da educação brasileira. E, na verdade, a educação de vários países, tá? Porque, por exemplo, a Coreia do Sul também tem, com outro nome, mais um Enem, né? Eles têm uma prova nacional no final do ensino médio que nivela os alunos, quem vai e quem não vai entrar nas faculdades. Eu acho que, se eu não me engano, o Japão também tem. Tipo, um monte de país tem algum tipo de prova nacional, tipo Enem, tá? Os vestibulares são escorpiões com ferrões na cabeça e no rabo. Eu falo Enem porque hoje em dia ele não cita a palavra Enem aqui, mas eu falo sobre o Enem porque hoje em dia é a maior prova que temos aqui para entrar nas faculdades. Eu acho que a maioria das faculdades deixou de ter um vestibular, sabe? E tá aceitando só o Enem, ou o Enem é a primeira porta de entrada. Se você não consegue uma boa nota no Enem, aí você tem que prestar um outro vestibular, né? Principalmente universidade particular, eles têm aqueles vestibulares um pouco mais simples e tal. Aí ele fala: nos vestibulares são escorpiões com ferrões na cabeça e no rabo. Na cabeça o ferrão pica para frente, aqueles que estão tentando entrar na universidade. No rabo ele pica para trás, as crianças e os adolescentes. Escolas boas são as que preparam para os vestibulares. Ele diz isso ironicamente, né? Tipo, escolas boas são aquelas que preparam para os vestibulares. E assim, os ditos exames, que são elaborados apenas como guilhotina para degolar os menos espertos que querem entrar, se estabelecem como camisas de força para o pensamento dos que estão apenas começando. São elevados à condição de norma maldita para o ensino fundamental e médio. A maior importância dos vestibulares está precisamente nisto, as deformações que eles impõem sobre a educação que os antecede. Então, assim, o vestibular acaba empobrecendo infinitamente o tipo de educação que as crianças vão ter, porque hoje em dia, e eu concordo muito com ele, hoje em dia nós não temos aulas para ensinar as crianças, para preparar elas para a vida adulta e para ensinar essas crianças conhecimento geral e conhecimento de mundo. Não, a gente ensina as crianças a passarem no vestibular. E isso empobrece muito o sistema de ensino, isso empobrece muito as aulas. A gente pega as apostilas das crianças e é só exercício voltado para o vestibular. E isso não começa no ensino médio, isso começa, igual ele fala ali, olha, começa no fundamental já. As crianças já começam, principalmente no fundamental 2, do sexto ano em diante, né, da antiga quinta série em diante, as crianças têm apostilas voltadas para elas passarem no vestibular. E todo o resto de conhecimento, né? E as artes, e a música, e todo outro conhecimento financeiro, ensinar as crianças a pouparem dinheiro, sabe? Tem toda uma outra gama de educação que fica de lado, porque as escolas hoje em dia só preparam para o vestibular. Isso é uma triste realidade, eu concordo com ele. Aí ele continua na página 57. Os vestibulares podem ser melhorados. Qualquer melhoria, entretanto, não compensa os estragos que fazem. Ao invés de serem melhorados, proponho que sejam abolidos, igual a Finlândia. A Finlândia é um dos países que sempre fica no topo, né? Top 5 mundial. Naquela prova, se eu não me engano, é PISA, que fala a prova que vê o nível de conhecimento em matemática, ciência e leitura dos países, né? De todos os países. Então, a Finlândia é um dos países que fica sempre no topo e ela aboliu provas nacionais
provas de nivelamento, não tem isso na Finlândia. Principalmente provas objetivas. Os alunos, enquanto eles estão cursando a escola, eles não têm provas objetivas, né? Provas de marcar X. Todas as provas são discursivas, então o aluno tem que saber. O professor faz uma pergunta e o aluno tem que saber responder. Ele não tem que saber escolher entre as 5, ele tem que ter o conhecimento, o que é muito mais válido. E quando eles saem, né, do ensino médio, eles não têm uma prova nacional niveladora para as universidades, o que também é muito interessante. Vale muito a pena checar, gente, online, livros e vídeos e documentários sobre a educação na Finlândia. Aí ele continua. Como é que podem ser abolidos? Fala-se em adotar o modelo americano. A seleção se faria pelos currículos escolares. Essa solução é muito pior que os atuais vestibulares, com certeza, porque ela é super elitista também, né? Porque igual os vestibulares. O vestibular é elitista porque os alunos que vêm de famílias que podem pagar cursinho para vestibular ou escola particular, eles têm uma vantagem imensa se comparado com os alunos que não têm como fazer cursinho para vestibular ou vêm de escolas públicas. Isso é fato. E o sistema americano também é super elitista, porque, tipo, quem vai ter o melhor currículo para as melhores universidades? Quem teve dinheiro para poder pagar uma escola preparatória particular, certo? Porque lá nos Estados Unidos eles fazem sistema de entrevista e eles têm umas provas nacionais, mas não é uma prova eliminatória, tipo o Enem. É uma prova mais para poder saber, tipo assim, quantos pontos esse aluno alcançou. E aí eles somam a nota da entrevista, a nota da carta, a nota dessas provas nacionais. É tipo um somatório, mais o histórico escolar, né? Então eles somam essas 4 coisas e as universidades escolhem. Só que, gente, quem vai ter o melhor histórico escolar? Quem veio de uma escola ótima. Quem vai ser mais bem preparado para as provas nacionais? Quem veio de escola particular. Nos Estados Unidos, eles têm escola particular lá. Quem tem mais chances de ser bem preparado para uma entrevista com um diretor de uma faculdade? Quem teve dinheiro para poder ou pagar uma escola particular ou pagar um tutor particular para poder treinar a entrevista. Então, é assim, é elitista do mesmo jeito. Aí ele fala... nessa solução, a solução americana é muito pior que os atuais vestibulares. Ela cria uma liga de escolas de elite, caminho indispensável para a entrada nas universidades, tal como acontece nos Estados Unidos, aumentando assim as vantagens dos ricos sobre os pobres. A gente falou sobre isso. Fala então o bufão, lembrando os leitores de que, por absurdo que possa parecer, sua proposta é coisa séria. Então ele fala, né, tipo, por mais absurdo que possa parecer o que eu vou começar a falar agora, gente, eu tô falando de uma coisa séria. Então respirem de novo, que ele vai dar uma possível solução, mas ele promete que ele tá falando sério. Proponho que o vestibular seja substituído por um sorteio. Todos os que concluírem o ensino médio poderão entrar no sorteio. Vantagens. Aí a primeira vantagem do sorteio. Cara, é brilhante essa ideia e eu concordo. Tipo assim, cara, é uma coisa simples, é um sorteio. Aí ele fala a primeira vantagem do sorteio. Os pobres poderiam ter esperanças de entrar na universidade. Tipo, você deve escolher a universidade que você gostaria de entrar e você entra no sorteio daquela universidade. Nenhuma outra solução é tão democrática quanto esta. Segunda vantagem, os cursinhos seriam automaticamente fechados, o dinheiro que neles gastam, a classe média e rica seria economizado. Então, assim, quem é rico ou classe média alta aqui teria que pagar um cursinho para o filho, economiza esse dinheiro volta para a economia de algum outro jeito, né? Aí a terceira vantagem, o ensino médio e fundamental ficariam livres da camisa de força que os vestibulares lhe impõem. As propostas educacionais teriam de ser avaliadas, então, pelo seu valor cultural, como educação, e não por sua capacidade de ensinar técnicas para passar nos vestibulares. E, gente, olha só, as propostas educacionais teriam de ser avaliadas, então, pelo seu valor cultural, como educação, que deveria ser desde o início a proposta das escolas, né? Mas, infelizmente, hoje as escolas são avaliadas pela sua capacidade de ensinar técnicas para o vestibular. A quarta vantagem, as classes médias e ricas, liberadas dos gastos com os cursinhos e diante do fato de que seus filhos
caso não sejam sorteados, teriam à sua disposição recursos financeiros substanciais que poderiam ser investidos na criação de excelentes universidades particulares, à semelhança do que ocorre nos Estados Unidos. Os pobres teriam mais chances de acesso à educação universitária pública gratuita e os ricos poderiam criar suas próprias instituições de ensino superior, sem que o governo tivesse de lançar mão de seus recursos. Então, aqui ele está falando essa quarta vantagem, meio que assim, os alunos que vêm, né, de classes mais baixas, eles entrariam mais nesse sorteio para as universidades públicas, para as universidades federais. E caso os alunos, né, mais ricos não entrem no sorteio, né, entrem no sorteio, mas não sejam sorteados, ou, dependendo do caso, nem entrem, porque daí essa família poderia pagar uma faculdade particular, esses filhos de pais ricos, né, poderiam ir para a faculdade particular que escolher, porque esses pais teriam condições de pagar uma faculdade. Porque a verdade é que hoje em dia as universidades federais, elas são extremamente difíceis de entrar e geralmente a maioria dos alunos de faculdades federais são alunos que vêm de escolas particulares, são alunos de classe média alta ou alunos de classe de ricos, filhos de ricos, porque tiveram o melhor preparo, né? E isso é muito contraditório quando numa faculdade gratuita, quem entra é quem tem dinheiro. E aí a pessoa já é rica e não tem que gastar com o ensino superior, entendeu? No caso, não tem que gastar com o ensino superior do seu filho. Aí ele fala aqui sobre uma desvantagem, né? Objeção. O sorteio permitiria acesso às universidades de qualquer estudante, mesmo aqueles que estudaram nas piores escolas e tiraram as piores notas, contribuindo assim para piorar o nível já baixíssimo da nossa educação. Então ele diz assim que uma das possíveis coisas negativas sobre o sorteio é que o ensino da universidade cairia um pouco de nível, porque aí você vai ter alunos de todos os níveis, inclusive alunos que vieram com o pior preparo possível. Só que ele dá uma contestação a essa coisa negativa. Esse perigo seria evitado por um exame nacional ao fim do ensino médio que teria o objetivo de determinar aqueles que cumpririam as exigências mínimas de conhecimentos estabelecidos pela lei. Um exame não classificatório que teria apenas 2 notas, aprovado ou reprovado. Então, esse exame não seria um exame guilhotina, tipo o Enem. Que o Enem, ele é um exame que dá nota, né? Então, assim, as maiores notas conseguem as melhores faculdades. No caso, ele está propondo um exame que não tem nota. Um exame que, por exemplo, das 100 perguntas, se você, tipo assim, acertar metade, você tá aprovado, entendeu? Independente se você acertou, tipo, 51, você já está aprovado, você pode participar do sorteio. Então, não é uma coisa assim, tipo, os melhores entram na faculdade. Não, tipo assim, se você tirar essa média, que é o mínimo exigido para estar no ensino superior, você já pode participar desse sorteio. Eu acho muito bacana a proposta dele. É claro, né, gente, nenhuma coisa é perfeita, mas seria melhor e mais justo, talvez, do que o sistema que a gente tem hoje, né? Aí ele continua na página 60. Os aprovados todos poderiam entrar no sorteio. Esse exame, por sua vez, se constituiria num instrumento para que o Ministério da Educação avaliasse o desempenho das escolas. Então, assim, esse exame aprovado ou reprovado, ele também ajudaria o Ministério da Educação a saber o nível das escolas. E assim, gente, essa pra mim é a parte que me atropelou mais, que eu fiquei pensando sobre... Pensei muito, sabe? E é claro, gente, ele falou aqui em 2 páginas sobre um plano que pode ser elaborado, pode ser melhorado muito. Mas, assim, parece brincadeira a questão do sorteio, mas faz muito sentido, sabe? E eu gostei bastante. E aí tem outros textos aqui sensacionais do Rubem Alves. Eu vou ler só o título para vocês terem um gostinho aqui, né? Na página 65 ele fala sobre cabeça vazia, que é, na verdade, o ócio produtivo, né? Você ter tempo de fazer as coisas para poder ser mais produtivo e pensar mais e viver mais. 75 começa o texto magia. 85 ele fala da receita para se comer queijo. E isso é muito bacana porque ele fala da motivação que os alunos deveriam ter, né? Aí na página 85 ele fala da receita para se comer queijo, que ele fala que os professores eles deveriam ser tipo as cozinheiras que fazem
o cliente ter fome, porque não adianta você fazer a comida mais maravilhosa do mundo se o seu cliente não quer comer, tipo, se ele não está com fome. A mesma coisa, ele faz um paralelo, né, com a educação. Não adianta você ser o melhor professor do mundo se você não consegue criar aquela vontade de aprender nos alunos, sabe? E isso é muito, muito interessante, só que ele não fala nesse capítulo sobre a possível solução, tipo, beleza. E como, de fato, a gente pode criar essa fome nesses alunos? Ele só fala que essa fome deve ser criada. Ah, você, professor, você tem que criar essa vontade de aprender nesses alunos. Mas ele não responde o como. E eu até deixei a pergunta aqui marcada, eu marquei na página 90. Ele fala assim, olha, a tarefa do professor é a mesma da cozinheira. Antes de dar a faca e o queijo ao aluno, provocar a fome. Aí eu deixei a pergunta, mas como? Mas como provocar essa fome? Porque eu até acho que quando você está no ensino, nas escolas, falando com crianças e adolescentes, eu acho mais fácil de você criar essa vontade. Eu acho que a gente tem mais argumentos, mas no meu caso, eu trabalho só com adultos. Então, no trabalho com adultos, eu acho muito difícil você criar essa vontade se o adulto já não tem essa vontade. Principalmente no ensino de inglês. Eu trabalho ensinando inglês para adultos e, assim, muitos dos meus alunos vêm porque eles são obrigados pelos chefes a aprender inglês, porque se eles não aprenderem inglês, eles não vão evoluir na carreira. Só que, assim, gente, eles vêm obrigados, né? E aí? Eles vêm, eles fazem as aulas, mas eles fazem, por exemplo, a aula dura 1 hora. Eles fazem aquela 1 hora de aula, não são todos, tá? Eu tô falando de uma minoria. Eles saem daquela aula e daí eles vão fazer a aula só na próxima semana, mas durante aqueles 6 dias eles não veem inglês, eles não estudam, eles não fazem revisão do material, eles não assistem um vídeo no YouTube em inglês, eles não fazem nada que coloque inglês no dia deles para que eles aprendam, gente, porque para você aprender uma língua, você tem que ter contato diário. É assim que um bebezinho aprende a falar, com a mãe ou o pai ou o cuidador dessa criança falando a língua dela o tempo todo. Depois de uns 2 anos, essa criança ela começa a repetir, ela começa a falar. A mesmo raciocínio pode ser adotado para qualquer outra, o ensino de língua estrangeira, né? O aluno, ele tem que ter aquele input, ele tem que escutar aquela língua, independente se é o inglês ou qualquer outro, o tempo todo, porque o nosso cérebro é uma ferramenta maravilhosa, o nosso cérebro é uma esponja e o nosso cérebro aprende. Só que se você fizer uma aula durante a semana e não tiver contato com essa língua a semana toda, você vai esquecer o que você aprendeu naquela aula e você não vai melhorar. Então, você vai ou estagnar ou regredir. E isso acontece muito com os alunos adultos, porque essa vontade de comer o queijo, né, essa vontade de aprender, não está presente. E é muito complicado. Eu converso muito com alguns alunos, sabe? E mesmo assim, mesmo ele sabendo que ele tem aquela obrigação, a pessoa já é adulta, mas aquele desejo não tá ali. E eu até entendo, eu não sou o tipo de... Eu não acho, mesmo sendo professora de inglês, que todas as pessoas têm que aprender inglês. Mas, infelizmente, o mercado pede isso, né? O mercado de trabalho pede que as pessoas falem inglês. Então, eu acho que no ensino de línguas para adultos, é meio que essa fome de aprendizado, ela é meio do aluno com ele mesmo. Eu acho que essa fome de aprendizado... é muito difícil partir de uma fonte externa. Eu me pergunto várias vezes, tipo, cara, como eu posso ajudar essa pessoa a ter vontade de entrar em contato com o inglês? E eu tento de várias formas. Tipo, você gosta de maquiagem? Assiste vídeo de maquiagem. Você gosta de carros? Assiste vídeo sobre carros em inglês. Você gosta de série? Assiste série em inglês. Você gosta de comédia? Assiste stand-up em inglês. Tipo, faz o que você gosta, mas faz em inglês. E 90% das vezes não funciona. 90% das vezes os alunos continuam só tendo contato com a língua durante as aulas. Então, eu me perguntei aqui na página 90, no ensino de línguas para adultos, como criar essa fome, né? E eu deixo para vocês aqui alguma opinião, porque às vezes eu me sinto muito perdida nessa questão. E eu tô sendo muito sincera para vocês, sabe?
me descabelo, eu perco meu tempo, eu tento de várias formas ajudar os alunos a entenderem que eles precisam ter contato com o inglês fora do horário da aula, mas a maioria deles acha que é só chatice minha e a maioria deles não tem tempo. Porque a verdade também, gente, que ter tempo é muito relativo, né? Ter tempo depende das suas prioridades. E se não for a sua prioridade aprender inglês, nunca você vai ter tempo. Porque nunca vai ser a sua prioridade fazer o tempo aparecer na sua agenda, né? Então é isso. É o Rubem Alves me atropelando e me fazendo falar sobre o que acontece realmente, né? Acontece, nem todos os alunos têm essa fome de aprender e nem todos os alunos vão realmente aprender aquilo, principalmente quando eles estão tendo que aprender por obrigação, quando não é já uma paixão. E eu acho que isso é muito prevalente também nas escolas. Por exemplo, nem todos os alunos amam exatas, nem todos os alunos amam matemática, física ou química. E eles, às vezes, são esses alunos que virariam escritores no futuro, que seriam brilhantes na literatura, brilhantes, às vezes, no jornalismo, né, que exige muita escrita também, mas eles perdem muito tempo na escola aprendendo coisas que eles não gostam, sabe? Coisas que não são que não é a paixão deles, entendeu? Então, de um certo modo, eu também gostaria que as escolas focassem mais no que é a paixão dos alunos, ao invés de ter que ensinar tudo ao mesmo tempo, mas as escolas aqui no Brasil têm que ensinar tudo ao mesmo tempo, porque elas têm que preparar para o vestibular. E o vestibular cobra tudo, né? Cobra várias áreas. E para mim isso é uma perda. Os alunos estudam muito coisas que eles nunca vão usar. Isso é uma perda de tempo gigantesca. Você obrigar um aluno que às vezes quer ser engenheiro a ficar estudando literatura, às vezes o cara não gosta. Eu amo literatura, eu amo livros, estamos aqui conversando sobre eles, mas o aluno não vai usar aquilo no futuro dele, entendeu? Ele pode, às vezes, ser um engenheiro que gosta de ler, mas ele não vai usar o conhecimento dele de literatura, o conhecimento dele de produção de texto no trabalho, não vai. E aí ele perde um tempo precioso. Ao invés de ele estar aprendendo mais a fundo coisas da profissão dele, ele tem que perder o tempo dele estudando coisas que ele nunca vai usar na profissão. E pra mim isso é assim... por isso que muita gente se dá mal, muitos alunos se dão mal em várias matérias, porque são matérias que para ele é inútil, e ele sabe disso. Um aluno com 15, 16 anos sabe o que mais ou menos seria, principalmente um aluno que já escolheu a faculdade que ele vai cursar, sabe? Um aluno que já sabe no primeiro ou no segundo ano do ensino médio o que ele vai cursar na faculdade, para ele é muito frustrante ficar aprendendo coisas que ele sabe que ele não vai precisar quando ele começar a trabalhar. E aí, ele se forma também sem conhecimento direito para trabalhar, porque ao invés, por exemplo, um aluno que sei lá, vai trabalhar com computação, né, quer fazer, sei lá, segurança de dados, alguma coisa assim, ao invés da escola tirar aquele aluno das aulas de, sei lá, ciências ou da aula de literatura e deixar ele, por exemplo, e fazer uma aula de programação para aquele aluno, não, a gente não vai ensinar você a programar, tá? A gente vai te forçar a aprender coisas que você nunca vai usar na sua vida, e aí você vai fazer o seu ensino obrigado e forçado e frustrado, porque você tem que passar no vestibular. E, gente, é muito... Enfim, é muito assim, é muita coisa errada que precisa melhorar, sabe? E é isso, gente. Vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar falando o resto da vida sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu indico esse livro do Rubem Alves. Abram ele com a mente aberta, respirem fundo antes de ir e deixem ele te atropelar, porque, olha, este livro é um atropelo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal, que isso me ajuda bastante. Vou deixar o link para compra deste livro aqui na descrição do vídeo e a gente se vê nos próximos. Tchau!